que iremos tratar nesse instante. Então, agradecemos, né? Vamos esclarecer que dúvidas mais irão surgir, porque nós iremos falar desse assunto da reforma tributária e sabemos que muitas dúvidas ainda irão surgir. Vocês podem deixar as suas dúvidas registradas aqui no chat. E também queremos deixar bem claro a todos que nós estamos gravando, né, essa live e depois iremos também disponibilizar aqueles que nos pedirem, né, uma cópia dessa live, tá? Muito bem, nós iremos iniciar em algumas etapas, né? A primeira etapa será conduzida pela Daniela, daqui da Plumas, né? Muitos já conhecem a Daniela, né? A Daniela vai expor alguma introdução sobre esse assunto da reforma tributária. Em seguida, nós iremos ter a Tatiane Lopes, que também está aqui, né, com a gente. Ela vai falar muito detalhes sobre pontos específicos que vão afetar diretamente as suas administrações com a questão dos impostos novos que são criados, o IBS, CBS, né? Fiquem bem atentos, né? Que são muitos detalhes importantes, tá bom? E depois, na sequência, eu irei introduzir um novo assunto que foi introduzido aqui pela Agência Nacional do Petróleo, tá? Fizemos aí algumas reuniões a convite das entidades de classe sobre esse assunto e nós ajudamos ali a entender melhor essas exigências e o que nós podemos fazer para ajudar, né, a facilidade nessa nova exigência que está sendo imposta. Nós iremos expor para vocês isso também, tá bom? Então, agradecemos muito aqui a disponibilidade de todos nesse momento aqui. Não irá ser uma live longa, tá? Ela vai ser bem direta e bem prática para que vocês possam pegar os pontos principais, tá bom? E aí nós vamos, então, conduzindo esse assunto com a Daniela, a qual eu passo a palavra nesse instante para dar início aí à introdução dessa nossa live. Ok, obrigado, seu Luiz. Queria também agradecer aí a presença de todos, né, que estão aqui, muitos clientes, parceiros, né, empresas de software. Agradecemos aí a parceria de vocês e também a presença aqui para apoiar a nossa live, o que serve também para que a gente faça uma contribuição aí, né, com os clientes em comum, porque é um momento realmente aí de comoção, né, para todos, no que diz respeito à reforma tributária, né? Nós estamos nos aproximando aí de uma fase decisiva, né? Eu acredito que muitos estão aí até que preocupados com o que vai acontecer no dia 3 de agosto, né? Porque realmente, se medidas práticas não forem tomadas, infelizmente, há grande possibilidade aí de ter uma comoção geral, né, a nível Brasil, até em função de dificuldades em emissão de nota fiscal, né, se não forem aí tomadas as medidas necessárias. Então, mediante essa urgência e todas as demais, né, da reforma tributária, nós estamos repetindo, né, para reforçar que, afinal, a repetição é mãe da retenção, então, quanto mais nós fizermos isso em conjunto, o objetivo é sempre o melhor para todos, né? Para benefício de todos, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui com essa apresentação. Gostaria de compartilhar com vocês a minha tela, acho que está aparecendo para todo mundo, né? Qualquer coisa, o seu Luiz me dá um alô, a Tati também. E até para que vocês possam, né, focar aqui no assunto e memorizar, né? Mas esse material também depois vai ser disponibilizado para todos que fizerem parte do nosso grupo de WhatsApp da Plumas Contábil, tá? Então, dando início aqui, sem mais delongas, a gente vai procurar ser bastante objetivo e rápido, porque a gente sabe que tempo é uma preciosidade, né? Então, vamos procurar ser bem objetivos. Iniciando aqui. Então, muito tem se falado aí nos últimos tempos, né, em especial já de 2025 para cá, né, de maneira ainda mais incisiva, sobre a reforma tributária. E quando nós pensamos em reforma tributária,
já dá logo um susto, né? Será que vai mudar tudo? Todos os impostos serão modificados, né? O que que de fato vai acontecer? E essa é uma pergunta que a nossa equipe fiscal e também contábil, os nossos consultores, recebem constantemente, né? Perguntas como, vai mudar também o imposto de renda, IRPJ, contribuição social? Então, aqui a gente vai deixar claro o que de fato vai ser afetado pela reforma tributária. Então, para vocês terem assim essa noção de maneira geral, no Brasil nós temos três bases de tributação, né? A tributação sobre o consumo, sobre o qual incide o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS e o COFINS. Como assim consumo? Consumo sobre mercadorias, produtos que nós adquirimos, serviços que nós contratamos. Então, a base de consumo, ela engloba esses impostos. A outra base tributária é sobre a renda, né, que envolve aí imposto de renda, contribuição social, e também o imposto de renda sobre salários, demais rendimentos, né? Sobre o que as empresas e as pessoas recebem. Então, essa é a base sobre a renda. E existe também no Brasil os impostos da base patrimônio, né, que são sobre os bens imóveis, bem imóveis, e sobre esses quais são os impostos que incidem? IPVA, IPTU, ITCMD, né, o ITC e o ITBI, além de outros impostos, né, que talvez não estejam sendo mencionados aqui, mas é muito imposto que tem nesse país. Mas a reforma tributária vai afetar todos esses? Não, né? Podem ficar tranquilos que não vai mexer com tudo isso. E sim, vai focar aqui na base consumo, né? Sobre quais impostos, então, diretamente a reforma tributária vai afetar? Esses aqui que nós destacamos sobre a base consumo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, tá? Então, nós ouvimos muito falar sobre o IVA dual, né? O que é o IVA dual? Esse imposto trazido pela reforma tributária. Então, o próprio nome já dá aí uma dica, né? Que é o dual, significa que vai ser composto por dois novos tributos, né? Então, o IVA dual, ele é composto pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é administrado pelo Comitê Gestor, né? E ele vai substituir quais impostos? Essa figurinha nova aqui. Vai substituir o ICMS e o ISS, tá? O outro imposto do IVA dual é a CBS, já esse administrado pela Receita Federal. E quais tributos, né, vão ser substituídos aqui pelo CBS? O PIS e o COFINS, que também é sobre essa base de consumo, tá? Então, o IVA, ele vai entrar com esses dois novos aqui, por isso que fala dual, né? Não é que o IVA é um imposto com alíquotas específicas, mas ele é formado por dois novos impostos, tá? E a reforma tributária vai trazer também um outro imposto, né? Que é o IS, também com base federal. Esse S, ele vai substituir o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Esse vai entrar no cenário a partir de 2027, né? Se nada mudar. E sobre quais produtos, né, que vão incidir, vai ter incidência do IS. Para vocês terem mais conhecimento a respeito disso, o IS é também conhecido como o imposto do pecado. Por que imposto do pecado? Porque sobre ele vão incidir impostos sobre aqueles produtos nocivos, que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? Como, por exemplo, o cigarro, muito provavelmente as bebidas alcoólicas, né? Então, existem aí esses produtos nocivos, que são classificados como produtos do pecado, que vão ter também a incidência do IS, que é o imposto seletivo, tá? Mas, por enquanto, nós vamos focar aqui no IBS e no CBS, tá? Que são os primeiros que já estão entrando aí no nosso dia a dia. E sobre quais operações lá no seu posto de combustível, na sua loja, esses impostos vão trazer um impacto, né?
quais são as questões práticas que vocês devem se atentar e se preocupar? Nós já temos falado sobre isso já faz um tempo, mas agora nós estamos aí há poucos dias, né, do dia 3 de agosto, que é quando de fato já vai iniciar o impacto, né? Nós orientamos muito sobre essa preparação, né? Então, o objetivo é falar sobre isso aqui. Então, lá na sua loja de conveniência, né, no seu posto de combustível, existem diversos produtos que têm incidência de ICMS e de PIS e COFINS. Afinal, quando o posto tem a loja de conveniência no CNPJ, é, costumava-se, né, já pagar o ICMS sobre esses produtos tributados da loja de conveniência, porque o combustível em si não tem essa incidência, né? Por ser monofásico. Então, lá na sua loja, se a loja está no mesmo CNPJ do posto, lucro real, lucro presumido, o que que vai impactar? Quais as mercadorias? Chicletes, balas, chocolates, isqueiro, carvão, gelo, o Arla, que também é tributado, né? E muitas pessoas confundem o cadastro desse produto no sistema. O que mais que tem no seu posto? Prestação de serviços de lavagem de automóveis, estacionamento, todos os serviços também vão ser afetados. Hoje, quais são os impostos incidentes sobre a prestação de serviços? O ISS, né? Prestou serviço, tem que pagar o ISS. Então, vai ter também essa mudança, porque o ISS vai passar a ser o IBS, né? Locação de bens móveis. Isso ocorre no posto? Também ocorre. Em que momento? Quando o proprietário do posto é o mesmo proprietário do imóvel. Aliás, aqui nós estamos falando de móveis, né? Móveis, no caso, equipamentos, né? Também existem algumas situações específicas que têm algum tipo de locação. E agora sim, né? Locação de imóveis. Então, o dono do posto é dono do terreno e ele aluga lá as lojas que contêm lá dentro do espaço. Muitos postos são quase que uns shoppings, né? Em alguns pontos específicos, tem loja, lavanderia, diversos negócios. Então, ele recebe um faturamento sobre essa locação. Então, vai haver também a incidência desses novos impostos sobre a locação, sobre o valor do aluguel recebido. Depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, tá? Então, já que haverá essa mudança, né? Porque existem essas tributações, quais serão as alíquotas previstas, né? Porque hoje, dia 22 de julho, nós ainda não temos a definição exata dessa alíquota, tá? Vai ser divulgada ainda em 2026 a alíquota que vai ser exercida a partir de 2027, mas muito provavelmente isso lá para outubro. Mas o fisco, né, ele tem dado aí indícios de que a previsão dessas alíquotas estarão entre 26,5% a 28%. Então, uma das maiores dúvidas, né, que nós recebemos, a reforma tributária vai aumentar ou vai diminuir os impostos da minha empresa? Então, para vocês terem essa ideia, nós trouxemos aqui esse exemplo, né, para vocês imaginarem o cenário que nós temos hoje e o que virá com a reforma tributária, né? Então, no futuro, a CBS, que vai substituir o PIS e o COFINS, ela tem uma alíquota prevista de 8,8%. E quanto que vocês pagam hoje de PIS e COFINS? Se a sua empresa está no lucro real, a alíquota é de 9,25, somados aí o PIS e o COFINS. Só que quem está no lucro real, geralmente não tem valores muito expressivos para recolher de PIS e COFINS. Por quê? Optante pelo lucro real, hoje, pode tomar créditos, né, das mercadorias que são tributadas, ou seja, o valor cheio da compra dessas mercadorias tributadas, você toma crédito de 9,25%. Então, você já reduz o que tem a pagar. Você toma crédito também de energia elétrica, locação paga a pessoa jurídica, locação de compressor, que é um tipo de equipamento, né? Sobre algumas despesas específicas.
porque existe uma legislação específica, né? E postos de combustíveis, existem lá alguns critérios, vocês podem tomar créditos. Então, é 9,25 de PIS e COFINS, porém não é a alíquota final, porque você toma créditos que tem esse direito. Já para quem está no lucro presumido, hoje a alíquota no lucro presumido é de 3,65. Porém, quem está no lucro presumido sabe que não pode tomar créditos, né? Então, embora a alíquota seja menor, às vezes acaba pagando um valor mais alto, né, de PIS e COFINS porque não toma créditos, tá? Então, aqui, né, de 8,8, que é a alíquota futura, para 9,25 que eu tenho hoje. Então, vai abaixar um pouquinho. E tem que levar em conta também que vocês poderão aproveitar créditos, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Já o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, ele tem uma alíquota prevista de 17,7%. Então, o que que nós entendemos? Que o IBS, que representa o ICMS e ISS, ele vai ter essa alíquota média. Hoje, qual que é a média das alíquotas do ICMS? De 7 a 25%, né? Tem algumas exceções um pouco acima dessa alíquota, mas são poucas, mas a média das alíquotas de ICMS gira em torno disso. Então, a gente já nota aí uma redução. Só que tem o ISS, né? O ISS, dependendo do município, ele varia de uma alíquota de 2% até 6%. Então, já que esses dois, ICMS e ISS, estarão unidos agora no IBS, a alíquota total é de 17,7%. Por isso que essa alíquota referência mencionada na mídia é de 25,5% a 28%, mas ainda vai ser definida, tá? Então, embora seja uma alíquota efetiva, a carga tributária ela pode ser menor, sim, na reforma tributária. Sabe por quê? Por conta dos créditos. Essa é uma grande novidade, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que vai ter mudança para quem está no lucro presumido também. E quem está no Simples, né? Ah, Daniela, mas a minha loja de conveniência, ela é do Simples Nacional, que existem muitos casos assim. Vai ter mudança para minha loja? A reforma tributária não vai trazer mudanças para o Simples Nacional, principalmente lojas de conveniência que vendem aí para o público consumidor final, né? Quando nós ouvimos, né, que existem algumas questões a serem tomadas decisões ainda em 2026 para quem está no Simples, nós nos referimos àquelas empresas do Simples que vendem para outras empresas, que não é o caso da maioria das lojas, né? Então aí tem que pensar como posto de combustível com os seus fornecedores, quem vende os produtos para a tua loja. Essa empresa está no Simples, né? Dependendo do que eles vendem, né? Se é carvão, se é gelo. Então, se eles forem optantes pelo Simples, e eles fizerem a opção pelo regime do Simples, um novo formato que é chamado do regime híbrido para essas empresas fornecedoras, o que que é o regime híbrido? Até destaquei aqui uma observação para vocês. O regime híbrido, essas empresas que fizerem a opção até agora, em setembro de 2026, eles vão recolher a CBS e o IBS por fora daquela guia do DAS. E qual que é a vantagem para você que compra deles? Você vai ter um crédito maior, porque ele está recolhendo a CBS por fora do DAS. Agora, se ele não fez essa opção pelo regime híbrido, o crédito que ele vai te fornecer é bem menor. Então, aí o que que vai acontecer? Os seus impostos podem aumentar, porque você não está comprando de uma empresa que pode te conceder mais créditos na hora que você compra, tá bom? É um pouco complexo, né? Mas voltando aqui, loja de conveniência não vai afetar, não precisem se preocupar, tá bom? Seguindo aqui, nós temos uma fase de transição, né? Então, a reforma tributária, ela tem aí mais de 500 artigos, depois a regulamentação veio com mais de 600 artigos e ajustes, né? Então, ela é muito extensa. E nós procuramos trazer aqui o que de fato importa para vocês nesse momento, tá?
2026, nós temos a fase de testes, que já foi prorrogada, né? Era para ter início lá em janeiro, depois abril, prorrogou agora para 3 de agosto. O que que nós estamos ouvindo falar? Existe uma possibilidade de se prorrogar essa alíquota teste, que é esse primeiro passo que vocês precisam dar, para setembro. Ajuda muito? Talvez vai ajudar um pouquinho quem não fez nada até agora, né? Mas não ajuda muita coisa. Então não adianta esperar mais um mês. Já é bom pôr a mão na massa e ver o que que precisa ser feito. E o que que precisa ser feito? É, 2026 é obrigatório informar nas notas fiscais a alíquota 0,9 de CBS e 0,1% de IBS, tá? Então, são valores chamados de alíquota teste, porém são obrigatórios, tá? O que que você precisa fazer? Entre em contato com o seu software, a empresa fornecedora do seu sistema gerencial, verifique se eles já fizeram as atualizações conforme já vem sendo divulgado desde o ano passado e sempre tem atualizações, mas tem notas técnicas específicas sobre isso. Então, verifica, ó, já fizeram a atualização? Aí você entra lá no seu sistema, vai no cadastro de produtos e verifica se no cadastramento, que tem vários códigos, é NCM, alíquota, CST, vai ter também os campos novos de IBS e de CBS. Então, esses campos precisam ser preenchidos com essas alíquotas. E se você não preencher, o que que vai acontecer? Seu sistema, no dia 3 de agosto, vai parar, tá? É o que o fisco tem divulgando, que vem divulgando, que vai travar a operação de venda, tá? E não só essas alíquotas, né? Cadastro de produto errado, tem o código CBNF, que não é o caso aí da obrigatoriedade para a grande maioria das mercadorias de loja, né? Mas tem dúvida, entre em contato com o nosso setor fiscal, agenda uma reunião com a nossa equipe, né? Eles enviam para vocês a tabela, embora já está disponível no nosso site, né? Mas é um trabalho em conjunto, pessoal. É o nosso departamento fiscal para ajudar vocês no sentido de orientar. É a sua equipe aí no posto, tá? Atenta a isso e procurando também informação junto ao sistema de atualização e junto à contabilidade. Se um dos três falhar, não adianta colocar a culpa no sistema ou na contabilidade, né? A gente tem que fazer um trabalho em conjunto para que a gente consiga ter sucesso aí e não travar a venda de vocês, tá bom? O próximo passo nessa fase de transição, 2027, é extinção do PIS e COFINS e a elevação da alíquota da CBS, já que tem a fase de testes em 2026, já está testando o valor desses impostos na nota, então, janeiro de 2027, já vai iniciar aí a apuração da CBS, que é o novo imposto. Então, lá em fevereiro, vocês já vão receber uma guia diferente para recolher, se nada mudar daqui até lá, né, pessoal? Mas tudo indica que não haverá mudança. Então, em fevereiro que vence lá o PIS e COFINS, vocês não vão receber mais o PIS e COFINS e sim a CBS, tá? O imposto seletivo para produtos específicos, né? é, Vai iniciar também lá em 2027 essa fase de teste, tá? Com o imposto do pecado. Então, o que está acontecendo agora com a CBS, a partir de janeiro vai entrar a alíquota teste do IS também. 2028, o que que acontece? Graças a Deus, adaptação, né? Vai ser os mesmos parâmetros de 2027 para dar tempo do pessoal, né, respirar e se acostumar com esse novo imposto. Então, é a mesma regra de 2027. Novo imposto CBS em rota, né, em funcionamento. 2029 a 2032 ocorrerá a extinção gradual do ICMS e do ISS. As alíquotas elas serão fixadas nas seguintes proporções, conforme a gente colocou aqui no quadro, tá? Então, lá em 2029, o IBS, que vai estar representando ICM e ISS, né? Já nessa nova figurinha aqui de IBS, vai ter alíquota aumentada, que essa que estava em fase de teste, vai aumentar, aliás,
o IBS vai ter alíquota de 10%, pessoal. E automaticamente se reduz a alíquota do ICMS e do ISS para 90%. 2030, a alíquota do IBS aumenta em 20% e diminui o ICMS e o ISS para 80%. E assim sucessivamente, né, até 2032, quando entra 60% e 40%, e 2033, a vigência integral do novo sistema já do IBS e a extinção do ICMS e do ISS. Nós também ficamos intrigados, né, quando nós recebemos essa informação, porque olha só, gente, nós vamos conviver a partir aí de 2029 com novos impostos e os impostos antigos. Já pararam para pensar nisso? Então a contabilidade ela vai ter que apurar o IBS e vai ter que apurar o ISS e o ICMS. Se já não era muito fácil, né? Imagina como vai ser esse cenário. Para nós também seria muito bom se mudasse tudo de uma vez, assim como está acontecendo com a substituição do PIS e COFINS, né? Entrando aí a CBS, né? Já teve a fase de teste, em 2027 já sai de cenário. Mas por que que não é assim? Nós também temos que entender a parte lá do legislador, né? E de tudo que está por trás do recolhimento dos impostos, né? O ISS hoje, ele gera receita para os municípios, né? Para os cofres públicos do município. O ICMS para os estados. Então, isso precisa ser gradativo, né? Porque é a administração de renda, de receitas, né? Dos municípios e dos estados. Imagina se acontece tudo de uma vez. Nem eles estão preparados para isso, né? Por isso que eles fizeram aí o comitê gestor do IBS, né? Lá existem os membros da prefeitura, os membros do estado, e eles estão trabalhando em cima disso para fazer essa implantação gradual. Então, o que que a gente pede, né? Encarecidamente para todos, é a compreensão, né? Porque nós precisamos ajudar vocês, né? Mas é novo para vocês e é novo para nós também. E até o fisco, né? Ele coloca prazos e muitas coisas eles acabam adiando porque ainda não deu tempo de preparar o sistema. Mas o importante é nós estarmos juntos para tratar essas informações da melhor maneira possível, tá bom? Para vocês terem o menos impacto negativo possível na operação, tá bom? Conforme nós tínhamos falado, é, lá sobre a questão dos créditos, né? Que vão ajudar a sua empresa a pagar a CBS menor, isso vai ser possível não só para as empresas do lucro real, mas também para as empresas do lucro presumido, né? Que nós vimos que era só para lucro real a legislação, né? Até esse ano. A partir da reforma tributária, já em 2027, vocês já vão poder, quem está no lucro presumido também vai poder tomar créditos. Olha que coisa boa. A alíquota vai ser igual, não vai ser mais uma alíquota para presumido, uma alíquota para real, vai ser uma alíquota só, e ambos os regimes tributários vão poder tomar créditos do ativo imobilizado. Olha só que beleza. E olha a melhor notícia, pessoal, não é só créditos restritos, como a gente citou, né? Sobre as mercadorias, energia, aluguel, locação de equipamento. Vai ser, serão créditos amplos, né? Todas as despesas praticamente que vocês têm no posto, serviços tomados, ativo imobilizado, material de uso e consumo, serviços contratados, né? Serviço de contabilidade, advogado, serviço de marketing, tudo isso vai gerar créditos para vocês, desde que vocês tenham as notas fiscais, tá? Então, quem estava no lucro real já tinha o hábito de pedir essas notas para contabilizar e reduzir a carga tributária sobre o lucro, né, imposto de renda e contribuição social, agora tem mais um motivo. E quem era lucro presumido, que não se preocupava muito com as despesas, porque a apuração do imposto não depende, né, de lançamento de despesas, então agora vocês têm um motivo para se preocupar sim. Quero pagar menos CBS, né, para não ter aquela alíquota cheia de 8,8%, preciso receber os meus documentos fiscais de todos os meus prestadores, tá? Porque sem nota
E se também o seu fornecedor de serviços ou do que quer que seja, né? Se ele também não recolher, o seu crédito também não entra, tá? Então aqui a gente quer frisar muito isso, tá? Solicitem nota fiscal e ainda mais que as notas fiscais, pessoal, tanto as suas notas de compras, né, que o seu fornecedor emite para você, a sua nota de venda, a base de apuração dos novos impostos da reforma tributária em diante serão as notas fiscais, tá? Uma notícia boa é que daqui para frente, né, algumas obrigações acessórias vão saindo de cenário, como o SPED de contribuições do PIS e COFINS, mas se no SPED a gente utilizava ele para apurar o PIS e COFINS, como é que vai ser agora? O fisco vai apurar o que você tem a pagar e o que você tem de crédito através das notas fiscais, tá? É, a Receita Federal vem chamando esse processo, esse sistema de apuração assistida pelo fisco. Então, nesse novo sistema, nesse novo ambiente, a nota fiscal é a base de informações, tá? A contabilidade vai ter o papel importante de acompanhar e orientar vocês. Olha, seu fornecedor aqui, ele não está gerando crédito para você, não está pagando imposto, né? Vai entrar para você se ele não pagou e parcelou lá na frente esse crédito. Mas quem vai dar o resultado já do que você vai pagar através do sistema de apuração assistida é o fisco, tá? Porque as informações eles já tinham lá com a reforma tributária, o sistema foi muito melhorado, então é apuração assistida. Então, nota fiscal, cadastro de produtos, é essencial que estejam tudo corretos, tá bom? Tá? Então, essa novidade boa que vocês podem pagar menos CBS desde que tenham as notas fiscais, tá bom? E o combustível, né? Muitos estão aqui hoje conosco novamente porque estão preocupados com a questão do combustível, né? A gente sabe que a margem de lucro já é pequena, é reduzida, né? Vocês ganham centavos, agora vem a reforma tributária, vai ter mais imposto para eu pagar, vai reduzir mais ainda a minha margem? Bom, pessoal, a notícia boa é que a reforma tributária, ela tem artigos específicos para combustíveis, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá na lei complementar, né? A gente sugere uma boa leitura para quem gosta de estudar artigos 172 a 180, específico para combustível. Não serão impactados por esses novos impostos diretamente, porque vai ser mantido a cobrança monofásica, tanto para a parte federal como para a parte estadual, assim como já é hoje, né? Quem que paga hoje o PIS, COFINS e o ICMS sobre os combustíveis? É o fornecedor, né? A refinaria, os produtores. Então, eles são responsáveis pelo pagamento desses impostos. Quando você compra esse produto, o imposto, ele já vem lá embutido no seu preço de compra. E na venda, você não paga ICMS, PIS e COFINS sobre a venda de combustível. Então, isso não vai mudar, vai ser mantido. Cobrança monofásica, tá bom? Na cadeia anterior. Então, podem respirar um pouquinho mais tranquilos, né? Porém, um ponto muito importante aqui é de que os postos de combustíveis, eles não podem aproveitar os créditos, né, de IBS, CBS, inicialmente CBS, sobre o combustível. Isso é lógico, né? Já era assim. Algumas pessoas pensavam, né, diferente, mas nós já sabíamos disso, é legislação específica. Se você não paga o imposto na hora de vender, você tem direito a tomar crédito dele, se você não foi o responsável pelo pagamento do imposto. Então, da mesma forma, vai continuar assim. Aqueles créditos que nós mencionamos serão utilizados para você pagar menos CBS sobre as mercadorias que são tributadas. Combustível não pode tomar esse crédito, tá? Então, vai continuar aí carga zero na hora de vender o produto. Tomem cuidado com a chuva torrencial de informações que tem nas mídias sociais, né? Instagram, TikTok, porque existem muita gente passando informação, às vezes informações que não são exatas, aí o pessoal se desespera, pô, mas vai ter mudança para o combustível vai ser encarado aqui como
produto nocivo, vou ter que pagar o IS, que é o imposto do pecado. Não, pessoal, tá? E eu já ouvi isso sendo divulgado, inclusive por contabilidades. Tem que tomar cuidado, tá? Posto de combustível, combustível geralmente tem legislação específica para praticamente tudo, tá? Por isso a necessidade de ter uma contabilidade, um acompanhamento que seja específico para esse segmento. Então não acreditem em tudo que vocês ouvem na mídia, tá? Tomem cuidado. Split payment, um novo fluxo financeiro. Para quem já ouviu falar, esteve com a gente na outra live, né? Já não é mais uma novidade, mas para quem está chegando agora, está ouvindo pela primeira vez, o que é esse split payment? Então, é um mecanismo que garante o recolhimento desses novos impostos IBS e CBS no momento do pagamento da transação, ou seja, no pagamento da compra do produto, né? Vamos colocar aqui o exemplo da distribuidora. Quando a distribuidora pagar a compra do combustível para a refinaria, é, esse valor do imposto já vai ser segregado pelo banco e direcionado para o comitê gestor, o IBS, e direcionado para a Receita Federal, o CBS, e direcionado para o fornecedor só o valor que ele tem lá a receber sobre o que ele vendeu. O próprio sistema da Receita Federal, que é esse split payment, junto com os bancos, já vai direcionar o valor do imposto, sem que a empresa que emitiu a nota precise recolher esse imposto depois. Né? A gente sabe que, infelizmente, alguns deixam de recolher, né? Acabam não recolhendo, trazendo problemas para o posto depois, porque aí o posto é responsável solidário, né? Então a gente vê nesse novo mecanismo um alívio nesse sentido, né? Porque não vai ter como fazer essa sonegação. Claro que a imaginação das pessoas é fértil para tudo, né? E brasileiro sempre dá aquele jeitinho, mas esperamos que não, porque para a melhoria do mercado é melhor que isso seja dessa forma, tá? Então, o valor do imposto não passa pelo caixa da empresa mais, ele já é direcionado diretamente para os cofres públicos. Aqui nós trouxemos, né, a figura para vocês terem a ideia desse funcionamento, né? O nome, a nomenclatura split payment significa pagamento repartido, ou seja, o banco já vai direcionar o que é do governo e o que é do fornecedor, tá? Então, eu acredito que isso vai trazer, inclusive, uma boa melhoria aí em termos de mercado, né? Porque aqueles que pagam muito barato, porque comprou de quem não recolheu imposto, que são aquelas empresas, né, devedoras contumazes, eles vão ter menos opções, né? É o que a gente espera. Mais ou menos dessa forma aqui, pessoal, olha, no caso do boleto, né? Vocês recebem lá o boleto, vamos falar agora do posto, né? O posto, ele compra mercadorias para a loja de conveniência, quando a loja está no mesmo CNPJ, né? Ele recebe lá o boleto para pagar, junto com a nota fiscal. Então, no caso do posto, quando for pagar esse boleto, da mesma forma, vai lá para o seu fornecedor o que é dele, o valor lá dos bens, das mercadorias, R$ 1.000, valor da CBS, R$ 60, vai para a Receita, valor do IBS, que é o ICMS e o ISS, vai para o comitê gestor. Qual que é a diferença aqui e o que vocês precisam se atentar e já começar a preparar? É fluxo de caixa. Porque antes você também pagava o fornecedor e o ICMS e o PIS e COFINS você ia pagar só no mês subsequente, né? Seja 30 dias depois, você ia pagar o imposto, né? Então isso não vai acontecer mais. Vou pagar o imposto já na hora que eu for pagar o fornecedor. Isso quer seja via boleto, via Pix, qualquer transação financeira vai ser feito esse mecanismo de pagamento, tá bom? Não tem como não pagar o imposto, a menos que você não compre, né? Ou deixa a criatividade rolar, mas a gente deseja que todo mundo faça as coisas de maneira corretamente, tá bom? Mas fiquem atentos aí ao fluxo de caixa, porque esse dinheiro não vai ficar mais para você trabalhar, pessoal, né? Você vai precisar já tomar esse cuidado, tá?
Muito menos quem não paga imposto, né? Vai ficar mais difícil ainda. Entrando aqui agora, num outro tópico não menos importante, que afeta muito também a maioria aqui dos nossos clientes, é a tributação de aluguel na reforma tributária. Novidade crítica: aluguéis passam a ser tributados pelo IBS e CBS. Pessoas físicas também estarão sujeitas ao pagamento mensal do IBS e da CBS sobre os aluguéis, respeitando os limites de isenção. Locação aplica-se não só aos imóveis, mas também a máquinas, veículos e equipamentos, tá? Por que que a gente diz que é crítico, né? Hoje, quem recebe um aluguel, vamos falar da pessoa física. Qual é o imposto que incide sobre o aluguel? O imposto de renda retido na fonte sobre esse rendimento de aluguel, né? Aquele famoso DARF que vocês pagam sobre isso. O que que tem de novidade? Depois a gente vai ver algumas regras aqui rapidamente, que existem alguns limites de isenção, né? Mas, se você estava acostumado a pagar só o imposto de renda retido na fonte, na pessoa física, se você fatura bem aí, você vai passar a pagar CBS e IBS também. O que que é novidade? Onde já se viu, né, pagar imposto municipal, estadual e mais impostos sobre rendimento de aluguel, né? Hoje isso é totalmente novo, é uma mudança, né? Não se pagava esses impostos sobre receita de aluguel. E para a pessoa jurídica que recebe receita de aluguel, ela também já pagava lá imposto de renda, contribuição social, né? De acordo com o regime de tributação dela, pagava também o PIS e COFINS, mas vai pagar agora o CBS que vai substituir PIS e COFINS. E o que que vai pagar mais? O IBS, que é o imposto estadual e municipal embutido em um só. Ou seja, a novidade grande para a pessoa jurídica é o pagamento do IBS, né? Então, tem que ficar atento a isso, tá? De que maneira isso vai mudar, né? Como que era hoje, até 2020, hoje, ontem já, né? 2025. Pessoa física, era essa tributação direto aqui, né, pelo Carnê-Leão, né, ou os DARFs pagos com a tabela progressiva que tinha o limite de 27,5%, tá? Tinha isenção total de PIS e COFINS e não tinha incidência de ISS, né? Como vai ficar com a reforma tributária, com o início desses novos impostos? Continua pagando o imposto de renda retido na fonte, a pessoa física, esse não vai ser substituído e vai começar a pagar o CBS e IBS se for um grande locador, ou seja, tem bons rendimentos com locação. E a novidade também é que essas pessoas físicas que têm aí uma receita acima de 280 mil ano, vai ter que ter CNPJ para poder emitir nota fiscal, tá? Lá para o seu locatário. Essa obrigatoriedade ia começar agora em agosto de emitir essas notas fiscais, mas acabou de ser suspensa, porque o sistema ainda não está totalmente pronto. Mas, segundo informaram, em 2027 a obrigatoriedade já vai se iniciar e também a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal, tá? Pagamento de imposto e emissão de nota fiscal, mesmo que seja pessoa física. Esse CNPJ, pessoal, para pessoa física, não é uma nova empresa que você vai abrir, tá? É um CNPJ técnico que te possibilita emitir nota fiscal para atender a exigência do fisco. E vai ser obrigatório, tá? Pessoa jurídica, como que era? Até 2025, a tributação média de 11,5% a 14,5%, incluindo esses quatro impostos na pessoa jurídica, e não tinha incidência de ISS, né? Como que vai ficar a partir da reforma tributária? Extinção do PIS e COFINS pela CBS e incidência do IBS e CBS, tá? Então, se tinha ali uma média de 11,5% a 14,5%, a alíquota cheia será de 28%, porém, existem alguns redutores substanciais, ou seja, redução da base de cálculo, né, que são previstas em legislação, tá? Não é uma alíquota cheia, direta, tá?
Então, não vai ser tão alto assim esse aumento, porque tem essas reduções e essas empresas também, se você tem uma administradora de bens, elas também podem tomar créditos para pagar menos imposto, tá? Que crédito que minha administradora vai ter? Ah, se é um imóvel que você alugou, você tem lá uma despesa de manutenção, pintura do imóvel, enfim, N's, né, despesas que a sua empresa paga a contabilidade. Então, essas despesas poderão se tornar créditos para você pagar menos imposto na sua administradora. Documento fiscal, como era? Existia nota fiscal sobre o aluguel? Não, era recibo, né? E contrato de locação. Como que vai ficar? Obrigatoriedade de emitir nota fiscal. Como eu já adiantei um pouquinho, a obrigatoriedade em agosto de 2026 foi suspensa, tá? E a qualquer momento pode voltar, mas início obrigatório em 2027. Geração de créditos. O inquilino, pessoa jurídica, né? O meu posto é uma pessoa jurídica, inquilino, né? De outro. Não podia aproveitar créditos tributários sobre o valor do aluguel, né? Se fosse pago pelo presumido. Então, se seu posto era lucro presumido, você não podia tomar esse crédito sobre o valor alto do aluguel. Agora vai poder tomar crédito, tá bom? Incentivo comercial. O inquilino pessoa jurídica no regime regular, real ou presumido, vai poder aproveitar esses créditos aí, desde que o locador que alugou o imóvel para você emita nota fiscal. A gente sabe que alguns, né, nem declaravam, aí o dono do posto, ah, mas ele não me dá recibo porque ele não declara. Pessoal, vai acabar isso, tá? Então, ele vai ser obrigado a apertar do lado de lá e você também aperta do lado de cá, para você poder apropriar dessa despesa, tanto para a dedução do imposto de renda e contribuição social, mas agora também para pagamento na CBS, tá bom? Sei que é muita informação, mas, pessoal, se faz necessário, tá? Eu estou procurando aqui correr o máximo que eu posso. Então, qual que é a regra lá para pessoa física? Se você tem mais de 3 imóveis e receita bruta de locação superior a 240 mil ano, você já é um candidato a pagar esses novos impostos, tá? É, qual que é o gatilho? Se o valor total dos aluguéis ultrapassar 288 mil dentro do próprio ano calendário, esse enquadramento para pagar esses novos impostos é automático. Então, mesmo que você tenha apenas 2 imóveis, ah, eu não tenho 3 imóveis, a regra é 3 imóveis, tá, você pode ter um, mas se o aluguel que você recebe é acima de 288 mil, você já vai ter que pagar. Então, a regra, pessoal, é faturamento. Ultrapassou 288 mil, já vai ter que pagar, mesmo que seja 1 ou 2 imóveis, tá? E aqui é um cálculo para aqueles menores, né? No caso aqui, os 3 imóveis, 240 mil ano. Então, eu não, né? Quem me dera, mas aqueles que têm, né? Você que tem aí, é pessoa física, recebe aluguel, né? De lá uma casinha que está alugada, a sua receita não ultrapassou esse limite de 240 mil, fica tranquilo, não vai mexer com você, tá? Você vai continuar pagando imposto de renda retido na fonte apenas, tá bom? Pode dar uma respirada. Quem tem imóvel que faz locação pelo Airbnb, pelo Booking.com, como que vai ficar essa tributação? Essas atividades, elas foram equiparadas a serviço de hospedagem. Então, para quem atua profissionalmente, né, com esse rendimento nessas plataformas e atinge aí todos, né, os tetos, né, de faturamento, o monitoramento e exigência do CNPJ, eles serão imediatos, ou seja, vocês são equiparados à empresa de hospedagem, vocês vão pagar os impostos previstos para essa atividade, tá bom? Se essa alocação também ela tem uma recorrência, né? E nem, ou seja, não tem uma interrupção, né, de 90 dias. Então, tem algumas regrinhas que depois a nossa equipe pode orientá-los melhor sobre isso. Então, o prazo foi estendido, né? Esse que entra agora em julho, para poder iniciar a obrigação de emissão de nota, foi estendido, foi suspenso, ainda não temos a nova data.
E a exigência da obrigatoriedade, ela está mantida. Então, a qualquer momento, a gente traz novidades, tá? A carga tributária na pessoa física, imposto de renda, retido na fonte, mais IBS, mais CBS, somados, a carga efetiva é de 35% a 36%, tá? Então, em que momento eu devo parar para pensar se é melhor eu abrir uma pessoa jurídica, uma administradora de bens, né? Então, você já vai equiparar. Aumentou muito a minha alíquota na pessoa física, eu já devo migrar aqui para a abertura de um CNPJ de administradora de bens, porque aí lá nessa empresa, com os créditos que você tem, você vai conseguir, de fato, pagar menos impostos. Então, ainda compensa abrir uma empresa de administração de bens, tá? Aqui, pessoal, eu falei sobre a obrigatoriedade do CNPJ técnico, que ia começar em julho, mas trouxe aqui a observação de que isso foi estendido, tá? Assim que liberarem o sistema, eles trazem de novo a obrigatoriedade para o CNPJ técnico. Aqui também informações, um passo a passo para ajudar vocês a analisarem, né? Se eu sou pessoa física ou pessoa jurídica, qual que é o momento ideal para fazer essa mudança de opção, né? Devo abrir uma pessoa jurídica? Então, isso aqui é um passo a passo que vai ajudar bastante vocês nesse sentido, para vocês analisarem com mais calma depois com o recebimento do material, tá? Agora, eu vou convidar aqui a minha colega, minha amiga Tatiane, que ela vai entrar aqui nesse outro assunto, que é sobre a substituição tributária, tá? Isso aqui, pessoal, já até adiantando um pouquinho, principalmente para quem está localizado no estado de São Paulo, tá? Aqueles convidados que são aqui de outros estados, não deixem, não saiam da live ainda, porque depois a gente vai falar um assunto importante da ANP, mas agora nós traremos aqui a informação sobre o fim da subção tributária em São Paulo. Tati, fica à vontade, tá? Olá, boa tarde a todos. Boa Consegue tarde. ouvir? Sim, vou Ah, então destacar tá. você aqui, Tati. Tá. O que está mudando, né? Vamos falar um pouco do que está acontecendo dos impostos de alguns produtos no estado de São Paulo, né? Atualmente, muitos produtos chegam nas lojas e o imposto já é recolhido pelo fornecedor, né? Ou seja, esse custo já vem embutido no preço da mercadoria. Com a nova regra, né, os produtos deixam de funcionar dessa forma. Na prática, isso significa que a loja precisa prestar mais atenção, né, quando está efetuando a compra, porque não é mais retido pelo fornecedor esse imposto, né? Esse imposto vai ser retido pela loja, tá? Então, assim, a partir do momento que você vender, você vai pagar aí a tributação, né, da alíquota do produto, que geralmente em São Paulo é 18, mas não são todos os produtos que são 18, tá? E na prática isso significa que a loja precisa prestar atenção aí nas compras, tá? Para na hora de repassar a venda do produto. Aqui a gente deu um exemplo aqui da água, né? O imposto pago pelo fornecedor integralmente, a alíquota é 18, né? Então, assim, se você compra uma água a R$ 5, você paga o ICMS de 90 centavos, né? Ou seja, o total do produto sai R$ 5,90. E quando a loja compra o imposto, já vinha embutido, e agora não mais, tá? Então, como vai ficar? O fornecedor paga o imposto e você também paga. Quando você paga, você toma crédito, tá? Quando você paga lá do seu fornecedor. A loja vende a água por R$ 10 e paga o imposto em cima de 18%. Pode passar. Tem alguma dúvida, Dani? Não, Tati, eu acredito que está bem claro, né? Embora, assim, para nós parece simples, né? Mas Sim. esse é um exemplo que envolve vários produtos, né? Então, muitos estão sentindo aí, né, no dia a dia essa diferença, porque era submissão tributária, o imposto era pago totalmente pelo fornecedor, e agora tem essa mudança, né, de que o fornecedor ele vai pagar a parte dele do imposto, né? Mas o Sim. revendedor, no caso lá, a loja de conveniência, ele também vai pagar o imposto sobre a margem de lucro dele, né? Isso. Então, assim, hoje ele não vai só tomar mais o crédito, né? Ele vai pagar também o imposto sobre alguns produtos aí, Ok. tá?
Antigamente, em alguns produtos hoje, não, na água, por exemplo, né? Ele não tomava-se crédito sobre a água e também não pagava, né? Vinha retido antes. Hoje ele paga, mas também toma uma parte de crédito. Uhum. Então, assim, foi dividido alguns grupos. Então, não vai ser todos os produtos que vai ter aí as suas alterações. Então, teve o grupo um que foi bebidas alcoólicas quentes, como vinho destilado, vodka, né? Depois veio alimentos industrializados, açúcar, óleo, água de coco, alguns sucos industrializados, né? Medicamentos farmacêuticos, utensílios como prato, copos, artefatos de plásticos, tá? Também veio o segundo grupo, que foi da parte de higiene e de perfumaria, como creme dental, shampoo, pasta de dente, essas coisas assim veio mudando também. E agora a nossa penúltima, ainda por enquanto, que foi a água, que foi recente, a água, sorvete e papelaria, né? Então, esses produtos deixam de ser recolhidos pela distribuidora, pelo fabricante, e passam a ser recolhido o imposto pela loja revendedor. E aí tem o último aí que está ainda para mudar, que é produto de limpeza e ração de pet, aí que em agosto tem uma nova mudança. Com isso, o que que acontece com essas mudanças? O imposto do cliente fica mais alto, sim, né? Com essas mudanças ele fica, porque acaba deixando de ser ST esses produtos que ele não pagava e não tomava crédito, mas agora ele paga em cima da margem da venda dele. E parece que não, né? Mas tem lojas de conveniências que são praticamente mini mercados, né? A gente fala, ah, mas Sim, ração, eu conheço, loja que vende ração, posto que vende ração, né? Produto de sim. limpeza, shampoo, então tem que ficar atento, né? Sim. Então a gente separou aqui alguns grupos já colocando o NCM, a alíquota que vai ser de cada produto, né? A gente, como a Dani iniciou a live falando, a gente tem as nossas tabelas, a gente liberou aí no site, alguns clientes nos pedem, algum suporte nós estamos à disposição, né? Para poder auxiliar e ajudar ele a deixar classificações corretas, né? Para que venha lá na frente, o fisco não venha cobrar essa correção aí com multa e juros, tá? É um Então a impacto gente deixou. grande, né, Tati? Oi, Né? Dani. É um impacto grande, né? Porque, veja, no exemplo do vinho aí, uma alíquota super alta, né? 25%, que antes era É, totalmente pago lá pelo fornecedor. Então sim, agora a parte do fornecedor ele paga, né? Mas o posto vai, ou a loja que está vendendo esse vinho, ele vai ter a parte do pagamento dele sobre a margem de lucro dele aí de 25%. Então não é à toa que muitos sim. estão percebendo esse aumento do ICMS mesmo, né? Tanto é que eles têm que tomar cuidado com a compra também quando eles fazem, porque se eles compram de outro estado, a alíquota não é de 25. Então, quando eles compram importado, por exemplo, do Paraná, eles pagam 4%. Então, na compra dele entra com crédito de 4%, mas na venda ele vai vender a 25%, porque no estado de São Paulo é 25%. Então Então, o às vezes imposto do não Sul, aliás, o vinho do Sul é bom, mas o imposto não, né? Quando chega aqui em é, São Paulo. então acaba ficando nessa desvantagem aí de comprar muitas vezes de fora, tá? Uhum. Então, assim, a gente está disponível para poder estar auxiliando os clientes no cadastro. Como foi relembrado, em agosto precisa das informações do IBS e CBS nas classificações também, tá? Para a empresa do Simples Nacional, a mudança da classificação é necessária, porém a obrigatoriedade do IBS e CBS não, tá? Então, só o IBS e CBS que não é obrigatório para o Simples Nacional, mas para as demais empresas, em agosto vai barrar aí se não tiver essa informação, tá? Então, assim, o que que precisa ser feito, né? Então, conversar com o seu sistema, ver se está atualizado todas as informações de classificação, os campos para preenchimento, para que não tenha surpresas, tá? Então, eu já vi sistema aí que não estão adaptados, que não tem os códigos necessários, que tem que cadastrar, né? E não deixar para cima da hora, que vocês acabam perdendo a venda ou tendo algum problema aí no fluxo da loja. E o que é pior, né, é parar a operação no dia 3, né?
Acho que o Sim, pessoal, né, quem é da área fiscal, tá todo mundo de cabelo em pé, porque a gente espera que todo mundo consiga emitir nota fiscal no dia 3, né? Então o pessoal fala assim, poxa, mas vocês estão me passando aqui um monte de informação, estão quase me deixando louco com tudo isso aqui, não estou entendendo nada. Mas, pessoal, precisa buscar ajuda, precisa ter um sim, envolvimento, né? Aqui, quando a gente fala que a gente trouxe um mapa do que fazer, a gente já selecionou o que que vai afetar o negócio de vocês, a loja de vocês. Já selecionamos por grupo. Estamos colocando aqui CST, o NCM correto, a alíquota correta. Agora precisa pôr a mão na massa. E quem é que faz isso? É o seu administrativo aí no seu posto, que vai fazer esse trabalho no seu sistema. Alguns sistemas são ótimos, né? Já trazem isso de maneira automatizada, mas a grande maioria não. Então depende do trabalho humano. Bem que a gente gostaria de, né, num toque de mágica, arrumar o cadastro de todo mundo, mas é humanamente impossível. Então é um trabalho em conjunto e essa fase vai passar. Então a orientação está aqui já peneirada para ajudar vocês, né, Tati? Então é seguir essas inclusive, informações. Dani, Uhum. nas nossas tabelas tem as informações completas. Tem a informação do IBS, do CBS, da alíquota, né, do Seclacip. Então, tem todas as informações que precisa compor a nota fiscal nova, tá? Ótimo, perfeito, Tati. A gente agradece então a sua ajuda, a sua participação, a disponibilidade. Pessoal, quem é nosso cliente pode entrar em contato, né, através do e-mail plumas@plumascontábil, pedindo agendamento, né, com o departamento fiscal, que a Tati tem uma equipe grande, muito boa aí para ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Então agora a gente passa aqui para o seu Luiz. Obrigado, viu, Tati? Obrigado, Dani. Obrigado, Tatiane, né? São muitas informações, né? Mas então, o importante é nós passarmos algumas dessas mudanças para vocês. É óbvio que vai surgir dúvidas, né? E nós iremos participar com vocês. Um ponto importante que eu gostaria de passar para vocês agora tem a ver com uma resolução da ANP, tá? A ANP editou uma resolução que estabeleceu lá no artigo 52 da Lei 9.478 algumas regras específicas para postos de gasolina. E o que que diz praticamente essa regra, né? Ela estabelece alguns critérios de capitais sociais mínimos para algumas atividades relacionadas à revenda de combustível, à distribuição de combustíveis e assim por diante, né? Então, o valor que foi estabelecido nesse artigo dessa lei foi R$ 1 milhão para atividade de revenda de combustíveis, tá? As outras atividades também têm esses valores diferenciados. Mas qual é o ponto aqui que eu preciso deixar bem claro para vocês? As entidades de classe nos procurou para que nós pudéssemos trocar informações com eles, porque muitos revendedores não têm condições de cumprir com essas exigências que podem ser estabelecidas ou que vão ser estabelecidas, vamos deixar assim bem claro, porque ela vai começar a vigorar a partir do final do ano, tá? E o capital social de 1 milhão é muito amplo para quando a gente fala a nível nacional. Nós temos vários tipos de postos em várias regiões, né, de outros estados, que a capacidade não é tão assim evidente para um posto de gasolina. Vou citar um exemplo para vocês. Aqui no estado de São Paulo, todos nós conhecemos a portaria CAT 01, que exige no estado de São Paulo um capital mínimo de 350 mil reais para poder ingressar numa sociedade ou para abrir um mercado de revenda de combustível, né? E isso já criou umas certas dificuldades aqui, que muitos não têm como comprovar oficialmente esses valores, porque esses valores estabelecidos são valores que têm que ter lastro fiscal oficial. O que, que é lastro fiscal oficial? É comprovação do que esse dinheiro realmente existe. Como que vai se comprovar isso? Se for só pessoa física,
pela declaração de imposto de renda da pessoa física. Mas nem todos têm lá 1 milhão investido em aplicações financeiras, ou seja, qual for outro tipo de aplicação. Normalmente nem tem esses valores lançados no imposto de renda. Muitos talvez tenham lá valores que estão denominados valores em caixa, valores em mãos, né? Enfim, tá? Então, o que foi estabelecido nessa reunião? E chegou-se a uma conclusão de que as entidades de classe vai tentar minimizar essa exigência, separando por classes, né? Por exemplo, postos que têm 2 tanques de combustíveis, o capital exigido mínimo vai ser de 500, de 3 a 4, 700 mil, de 5 a 6 e assim por diante. Então, está sendo discutido isso junto à federação, à ANP, né? Para que isso possa ser escalonado a nível nacional, tá, gente? Então, essa obrigatoriedade agora de capital social investido em posto de gasolina, ele vai ser agora algo monitorado também por uma entidade federal que chama-se ANP. Aqui em São Paulo, nós temos uns critérios de que esse processo inicial de aprovação e comprovação dessa capacidade financeira dos 350 que existe hoje aqui em São Paulo, ela é passada primeiramente pela Secretaria da Fazenda em São Paulo, onde exige vários outros documentos. O fiscal aprovou, aí sim a gente dá entrada e continuidade para aprovar a inscrição estadual, CNPJ, ANP, etc. Isso também não está bem certo perante a ANP, quem vai ser, em cada unidade da federação, responsável por essa avaliação, né? E isso vai acontecer, pessoal, seja em qualquer momento, tá? Pode ser que a ANP mesmo possa pedir para o revendedor fazer o seu recadastramento. Nós não temos ainda detalhes de como vai funcionar isso, mas nós sabemos que a lei exige e estamos aí junto com um grupo das entidades de classe, tentando minimizar essa situação, tá? Mas o ponto forte isso vai ocorrer, tá? Os postos têm que estar preparados, porque nós sabemos que muitos postos trabalham com capital de terceiros, às vezes é a própria companhia que faz aquele contrato de imagem, vamos chamar assim, né? Para poder você constituir uma empresa nova, só que esses valores acabam não sendo tributados na pessoa física ou na pessoa jurídica, enfim, tá? Eu só estou passando aqui um assunto genérico para vocês, para que vocês possam entender que logo, logo nós teremos aí uma outra exigência fiscal, que é a adequação do capital social dos postos de gasolina. Talvez alguns perguntem, mas por que isso? Todos nós já sabemos a resposta, né? O mercado de revenda de combustível é um mercado que é muito utilizado, né? Em crimes, né? Sonegações e assim por diante. E eles estão tentando minimizar essas situações para melhorar mais o mercado de revenda de combustíveis, tá? Essa exigência, ela existe, ela vai ocorrer e nós estamos fazendo de tudo para que isso seja menos burocrático possível para que todos possam atender. Porque tem muitos balanços de postos de gasolinas que têm seus patrimônios negativos, tá? Isso é um problema muito sério e numa exigência dessa vai ser complicado a gente tentar registrar ou recadastrar a licença para operar os postos de gasolina. Então, são visões, esclarecimentos que nós estamos passando para vocês diante do mercado que existe hoje e diante da experiência que nós temos aqui em São Paulo, tá? Então, em São Paulo começou com essa exigência, mas foi a nível estadual. Outros estados, como Rio de Janeiro e alguns outros, que eu não me lembro aqui de cabeça, começaram também a exigir isso, tá? Agora, o órgão federal que regulamenta o mercado, a ANP, também agora está interferindo nessa situação, tá? Então,
é um marco, né, para o setor de combustíveis, que vai talvez ajudar a flexibilizar aí o mercado, né? Mas é algo que vai acontecer em breve e eu só preciso deixar vocês ao par disso para que vocês não sejam pegos de surpresas, tá? Preocupações que nós temos, tá? Muitas preocupações no sentido de balanços com patrimônios negativos, né? Não vamos aqui entrar no mérito, né, da questão do porquê desses patrimônios líquidos estão negativos, mas isso é uma preocupação que nós temos que ter, tá? Validade disso, não sabemos ainda quem vai ser o órgão competente que vai analisar isso a nível federal, tá? Sabemos que aqui em São Paulo é a Secretaria de Fazenda de São Paulo, mas nos outros estados, e se vai mudar isso, nós não sabemos ainda. Se houver alguma novidade, iremos passar para você. Basicamente é isso que eu queria passar para vocês com questões da ANP. Agora, algo que nós estamos falando aqui, né, tanto a ver com a questão da ANP, como a questão da reforma tributária, tudo isso envolve questões de uma organização interna. Por que que eu quero frisar isso para vocês? Conforme dito aqui, é um conjunto de mudanças de fatores que vão ser exigidos, conforme as regras da lei forem impostas, e que nós precisamos compartilhar isso com vocês. Nós precisamos trabalhar juntos, né? Por exemplo, a questão da reforma tributária, alguns pontos aqui ditos me preocupam muito. Por exemplo, a questões dos sistemas, né? Será que o seu sistema está atualizado? Será que ele está apto a trazer para vocês essas mudanças nas classificações fiscais? É algo que vocês têm que avaliar, né? As questões de notas fiscais, pessoal, tudo vai ser exigido nota fiscal a partir de 2027. Por quê? Porque a apuração assistida, conforme foi mencionado aqui, ela vai se basear em notas fiscais, tá? Então, os impostos do CBS, eles não vão ser mais efetuados e calculados pelo contador. O contador apenas vai verificar se essas informações são consistentes e aonde está falhando cada cliente. Olha, estou falhando aqui porque eu estou comprando, por exemplo, de uma empresa do Simples Nacional para vender um produto, mas eu não estou destacando o IBS CBS. Então, se você quiser continuar comprando desse fornecedor, que é no Simples Nacional, você tem que falar para ele calcular o IBS CBS por fora. É o sistema híbrido que a Daniela falou, tá? Então, ponto tudo tem que ser com notas fiscais, tá? Porque senão vocês não vão conseguir se aproveitar dos créditos, tá? O fluxo de caixa é algo que também me preocupa, eu preciso deixar bem claro para vocês. Foi bem detalhado aqui, mas eu preciso que vocês entendam o seguinte: os valores hoje eles estão sendo apurados, tá? E quando você compra um produto, você paga o seu imposto hoje, daqui a 30 dias, daqui a 20 dias. Isso não vai mais acontecer a partir de 2027 com o split payment. Então, vocês vão ter um problema de fluxo de caixa. Vocês vão ter que ficar atentos a isso, tá bom? E outra questão que me preocupa muito, que eu quero destacar para vocês aqui, tem a ver com a conciliação bancária, tá? É preciso fazer os lançamentos contábeis por conciliação bancária. Por que que isso é importante? Porque nós sabemos que tem muitos administradores que misturam contas correntes, contas pessoais com as contas jurídicas. E isso não pode acontecer. O fisco já está monitorando, a Receita Federal já está monitorando a retirada de lucros. E ela monitora isso por meio de algumas informações que nós estamos passando. Então, vocês têm que entender que a conciliação bancária é algo muito importante para que vocês possam ter os seus registros contábeis bem registrados, porque senão fica difícil fazer qualquer tipo de defesa. Enfim, pessoal, é isso que nós estamos propondo para vocês, né? Para que vocês possam se preocupar com esses pontos, tá? Sistemas, cadastros.
até equipes, né? Porque muitas vezes não é o próprio revendedor, dono do negócio, que opera o sistema, que opera fornecedores, são funcionários. Os funcionários de vocês também devem estar atentos a todas essas informações, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de todos, tá bom? Vocês fiquem aí cientes de que nós iremos tirar as dúvidas de vocês. Nos procure o departamento fiscal da Plumas, seus clientes da Plumas. Vocês irão receber essas planilhas, esses slides aqui, para ajudar vocês também a tirar suas dúvidas, tá? E nós estamos aqui em conjunto com vocês para auxiliar melhor nessa questão, para que nós possamos chegar em 2027 não com tantos sofrimentos e tantos erros assim que poderão surgir, tá? Esse é o nosso objetivo. Obrigado a todos, tá? Obrigado a Daniela, a Tatiana e todos os demais que apoiaram essa live. Um abraço a todos, tá? Obrigada, pessoal, pela presença de todos, mesmo que virtualmente. Ainda bem que isso é possível, né? Mandem suas dúvidas para o e-mail plumas@plumascontábil.com.br. Todos que fizeram o cadastro para participar dessa live vão receber o nosso material e as informações também, quem for de São Paulo, a classificação fiscal de produtos, tá bom? Muito obrigada a todos e um bom final de tarde. Até a próxima.